Após ser amplamente criticado pela revista The Economist, Lula tenta censurar a revista, descobre que não é possível e tem que se contentar em mandar uma cartinha-resposta. Ele sente-o. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Lula foi destruído pela revista dos Rothschild. Eles levaram ao mundo aquilo que o brasileiro já sabe bem, que Lula é impopular, incoerente, enfim, aquele anão diplomático que nós já conhecemos. Porém, o regime brasileiro está tão delirante na sua sanha autoritária que eles cogitaram censurar a publicação inglesa. Por óbvio, isso não era possível, porém a ideia não foi descartada sem que antes Lula chamasse 3 auxiliares para tentar usar a criatividade contra a revista. Lula foi convencido de que não adiantaria uma ação agressiva contra a imprensa estrangeira. Então Lula convocou o chanceler Mauro Vieira ao palácio para pensar numa resposta. Só o fato do Lula mover céus e terras por conta de uma crítica já mostra o nível de instabilidade do regime brasileiro. Ele é muito mais frágil do que parece e só se sustenta por conta dos poderes exacerbados do STF. O Mauro Vieira decidiu notificar a revista lá na Inglaterra com uma carta-resposta. Na resposta, ele tenta desmentir a revista, afirmando que Lula é um homem coerente, afirma que ele é muito respeitado e mais um monte de blá 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 para satisfazer o ego do próprio Lula. Ele cita o BRICS e intelectuais defensores dos direitos humanos como prova de que a moral do Lula é inquestionável. O governo brasileiro realmente vive num mundo paralelo. Eles querem ser respeitados em um mundo altamente bélico, falando em paz, sem nenhuma carta na manga. Trump pode falar em paz porque ele tem armas para impor a paz pela força. Já o Brasil não tem nem combustível para tirar os seus caças do chão. Isso se deve por conta dessa ideologia que pensa que vai conseguir o respeito através de palavras e não de atitudes. O Lula é ultrapassado em um tempo no qual ninguém liga para o Conselho de Segurança da ONU. Mesmo ninguém ligando, o Lula sonhar em ter um assento nesse conselho ultrapassado. Mas o episódio traz um diagnóstico do que está por vir ano que vem. O sistema globalista já viu que errou feio ao escolher o Lula como seu representante no Brasil. E agora eles vão fazer todos os movimentos para expelir o PT do Poder Executivo e colocar um fantoche que de fato atue para os interesses do globalismo europeu. A entrega da Amazônia por parte de Lula não é o suficiente. Eles vão querer mais. No meio disso tudo tem uma outra força, que é essa nova força antiglobalismo europeu nos Estados Unidos. Ontem foi falado aqui sobre esse reposicionamento dos Estados Unidos na América Latina. Mas antes de sair, eles vão deixar um estrago estrutural no Brasil. E a prova disso é a ação do Jorge Messias contra a derrubada do decreto do IOF. O governo oficializou a guerra com o Congresso ao apelar para seu pilar de sustentação, que é o STF. Ele acha que vai conseguir emplacar a narrativa de que o imposto é para os ricos e, com isso, melhorar sua imagem frente a um Congresso que gosta de uma mamata. Não acho que isso vai colar. O povo detesta pagar imposto. Acho que nessa briga apenas a militância da esquerda vai comprar a ideia. Apelar para o STF tem sido feito sempre de maneira muito cínica, mas agora eles demonstram desespero ao apelar de maneira tão escancarada. E é neste contexto que surge a informação que foi apurada pelos jornalistas do portal Poder 360 de que Hugo Motta cogita fortemente a escolha de Nicolas Ferreira para ser o relator da CPMI do roubo no INSS. Vocês têm noção da bomba atômica que seria isso para o governo? O relator é a figura mais importante de uma CPI, mais importante que o próprio presidente da comissão. Só o fato deles cogitarem o nome do Nicolas já dá calafrios no governo. Nicolas Ferreira seria o responsável por emparedar figuras como o irmão do Lula. Sem sombras de dúvidas, essa escolha pode ganhar corpo. Lula está provocando de todas as formas. Além dele entrar na justiça por causa do IOF, ele também afirmou que não vai sancionar a lei que aumenta o número de deputados. Ele não vai sancionar, mas também não vai vetar. Ele vai fazer uma encenação
para a base dele, já que depois de 15 dias sem sanção presidencial, o Congresso tem o poder de promulgar a lei. Mas o episódio em si soa como mais uma provocação. Então nós temos um clima de escalada entre o governo e o Congresso. E mais uma prova da instabilidade mental do Lula foram declarações esquisitas como essa. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Puta merda, cara. Isso é um sinal de que as coisas não estão nada bem nas contas do governo, o que significa que o próximo governo terá que arrumar a casa. Dessa forma, toda aquela contenção que Bolsonaro fez só serviu